O espírito perde parte de seu talento quando morre? Ou o espírito, tomado de sentimentos de amor e caridade, esquece que possui seu próprio estilo? No movimento espírita brasileiro, a ideia de mediunidade apresenta o estranho aspecto de suas mensagens expressarem sempre alguma propaganda religiosa. Nestas mensagens supostamente espirituais, o que vale é sempre a apelação religiosa, atribuída a um socorro obtido pelo suposto espírito manifestante, mesmo quando cada mensagem entra em contradição com algum aspecto da personalidade do falecido. A maioria dessas mensagens é feita através de textos, sejam livros ou cartas, mas há casos de supostas psicofonias e também de pinturas pretensamente mediúnicas. É este o caso que vamos mostrar. O antimédium baiano José Medrado é famoso por lançar pinturas supostamente de autoria de artistas falecidos, mas observa-se, nas referidas obras, irregularidades de estilo e da assinatura. Vamos nos ater a 3 exemplos dos aspectos irregulares das pinturas lançadas por José Medrado, comparando com obras originais de Claude Monet, Pierre Renoir e Cândido Portinari. No quadro de Claude Monet, intitulado Na Falésia, Caminhada em Pourville, comparamos com uma pintura de paisagem da natureza atribuída a seu espírito. Note-se que o céu pintado pelo suposto espírito não apresenta os matizes de cores e os desenhos de nuvens característicos de Monet. A paisagem de grama e flores, por mais que tente imitar o desenho de Monet, não consegue trazer a variedade expressiva típica do falecido pintor. O desenho do mar ficou uma coisa qualquer nota, se comparado com o que Monet havia pintado em vida. Agora, vemos a comparação das assinaturas, sendo acima de Monet escrita em vida, e abaixo a de seu suposto espírito. No caso de Pierre-Auguste Renoir, confrontamos o quadro de uma mulher sensual pintada pelo francês, e a obra atribuída a seu espírito por José Medrado. As diferenças se tornam ainda piores. Nesta imagem o quadro pintado em vida por Renoir é o da esquerda, e o atribuído ao seu espírito por Medrado é o da direita. Notem o contraste. O quadro de Medrado não tem a força dos traços e matizes de Renoir, e o rosto da mulher, na pintura supostamente espiritual, é inexpressivo e muito mal desenhado. O pincel também tem menos força na pintura dita mediúnica. Segue então a comparação das assinaturas, a original acima e a do suposto espírito abaixo. No caso de Cândido Portinari, a coisa se agrava, por ser um pintor bastante conhecido dos brasileiros. A obra escolhida é São Francisco de Assis, comparando a versão original com o quadro que o suposto espírito havia pintado pelas tintas de José Medrado. Só na primeira vista se observa quadros absolutamente diferentes. O Francisco de Assis de Portinari tem olhar seguro e sereno, os traços firmes de seu desenho e os matizes bem distribuídos. Já o Francisco de Assis do suposto espírito não apresenta a mesma força do pincel de Portinari, os matizes são imprecisos, o olhar mais frouxo e o desenho da face completamente diferente um do outro. Segue a assinatura do original de Portinari, que vemos acima, e a do suposto espírito, que vemos abaixo. O mais grave é que, quando confrontamos estilos e assinaturas das pinturas ditas mediúnicas entre si, nota-se uma clara semelhança, como se elas tivessem sido pintadas não por um médium recebendo espíritos, mas por um mesmo e único pintor. O que nos faz concluir que a atividade de José Medrado é uma completa fraude.